Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao videocast Vozes, um projeto para dar voz às questões sociais importantes a serem destacadas na nossa sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios do alcoolismo na sociedade. O alcoolismo é uma doença que muitas vezes se disfarça entre amigos e familiares, escondendo consequências impactantes. Globalmente, o uso nocivo do álcool resulta em 3 milhões de mortes por ano, representando 5,3% de todas as mortes. De acordo com dados do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, o Espírito Santo está no topo do ranking do Brasil no número de mortes atribuíveis ao consumo de álcool. No ano de 2021, 1.762 óbitos foram registrados no estado, o que é equivalente a 42,9 mortes por 100 mil habitantes, um índice maior do que a média nacional, com 32,4 óbitos. Além do alto índice de mortalidade, o consumo de álcool está associado a mais de 200 doenças e lesões, incluindo distúrbios mentais e comportamentais, doenças graves como cirrose hepática e câncer, e doenças cardiovasculares, além de lesões resultantes de violência e acidentes de trânsito. Para falar mais sobre isso, está aqui com a gente o médico psiquiatra, diretor da Clínica de Dependência Química Vivência Alvorada, terapeuta comunitário Gabriel Bessa e a gerente de Educação, Estudo e Informações sobre Droga do Centro de Acolhimento e Atenção Integrada sobre Drogas, o CAAD, Natália Borba. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, acho que eu que agradeço o convite. Isso. Obrigado, Maravilha. É um tema muito forte. Que maravilha vocês escolheram. Obrigado. Pois é, vamos começar aqui, já vou começar com você. A gente sabe que o alcoolismo é um tema, assim, realmente que está muito presente na nossa sociedade e é bem grave. Eu queria começar abrindo o nosso bate-papo, que você explicasse pra gente o que é o alcoolismo e como ele se manifesta nas pessoas. No meu entender, o alcoolismo é quando uma pessoa ela não consegue ter controle sobre o uso da substância, né? Uhum. É uma coisa compulsiva. Em latim, álcool é espírito. É como se a pessoa tomasse o primeiro gole, entrasse um outro espírito nela e aquilo tomasse conta dela e ela não tivesse mais controle sobre o uso dessa substância, que acaba trazendo uma destruição na vida dela, né, e na família como um todo. Acaba trazendo prejuízos no trabalho, prejuízos no próprio corpo dela, né? Começa a se destruir mesmo. Então, para mim, esse é uma definição de alcoolismo, né? Assim, a pessoa começa e não consegue parar, né? Pode ter episódio de ficar abstinente, mas quando começa é até acabar a energia, é até mesmo não ter mais força para poder continuar usando. Então, é quando a velhinha vai usando até a velhinha apagar. Isso, e você mencionou sobre a família, e a gente sabe que também, às vezes, o alcoolismo está muito mais próximo do que a gente imagina, tanto entre familiares e na família. Eu queria saber de você, Natália, quais são os impactos na sua visão, principalmente com você trabalhando no CAD, os impactos que a família, de ter um alcoólatra na família? É tanta coisa que vem na nossa mente, né? Então, deixa eu tentar organizar aqui. A gente vai sempre preferir o termo alcoolismo também, né? Alcoolista na família. Eu acho que a gente pode pensar em várias nuances ali que se apresentam, né? Primeiro que, no Brasil, culturalmente, a gente tem um pouco de dificuldade de reconhecer o alcoolismo, né? Um transtorno por uso de álcool, porque ele é uma substância muito aceita socialmente. Então, muitas vezes, quando tem uma pessoa que faz um uso mais prejudicial do álcool, né? Que tem esse transtorno na nossa família, a gente demora a reconhecer. Porque é comum nas comemorações de família que se faça uso de álcool, que se beba, né, ali em conjunto. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de reconhecer que podemos estar diante de alguém que tem algum problema. Uma vez que há uma pessoa ali com um problema, primeiro, a gente demora um pouco a perceber, demora um pouco a se dar conta ali da gravidade do que pode estar acontecendo. Mas o álcool e essa demora prejudica a busca por ajuda e prejudica também os agravos que podem decorrer disso. O fato de ter uma pessoa com esse transtorno, com alcoolismo na nossa família, pode aumentar os conflitos familiares. Então, a gente tem muitos casos de brigas, de conflitos, até alguns que vão para uma escalada de violência física, de violência doméstica. E o álcool é um agravante nesse sentido. E ele pode prejudicar os laços familiares ali, né? A vinculação das pessoas dessa família e agravar os conflitos familiares.
além das questões de saúde individual, que podem ser decorrentes também desse uso. Uhum. Você acha que essa dificuldade de pedir ajuda está relacionado com algumas barreiras sociais e talvez preconceitos? Acho que está relacionado à questão de preconceito, discriminação e também a uma dificuldade que nós temos socialmente de reconhecer que o uso exacerbado do álcool pode ser um problema de saúde. Cultural também, né? Cultural, social, cultural. Você mencionou o CISA, num dos últimos levantamentos dele, uma da coisa que apareceu foi que o brasileiro tem dificuldade de reconhecer quando o consumo dele de álcool está prejudicial. Ele acha que não, isso aqui que está aí, que a Organização Mundial de Saúde define como uso problemático, não é problemático. Então tem uma questão sociocultural que dificulta pedir ajuda, além da questão da discriminação, né? Além da questão do preconceito e do estigma. Sim. E também, muitas vezes, o alcoólatra, o alcoolista, né? Ele é muito arrogante. Ele coloca como se as outras drogas, maconha, cocaína, como se ele não fizesse parte desse uso. Como se ele fosse uma pessoa diferente, um escolhido, ou uma pessoa que é imune, né? E o álcool é uma droga, como qualquer outra, e droga pesada. Imagina só, se a gente fosse descobrisse hoje o álcool. O álcool não existe. Hoje existe, apareceu agora. O que o caboclo bebeu ali que ele tá trocando as pernas? O que esse cara tá usando? Né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade no meu perceber também com isso é a coisa do álcool ser uma droga lícita, né? E a pessoa não... Isso dificulta muito mais ele poder pedir ajuda, ele poder chegar a ter um cuidado. Porque muitas vezes ele já vai pedir ajuda quando já está cirrótico, não conseguindo mais caminhar, com perda muscular, com perda óssea, com tudo, né? E geralmente atrasa muito esse cuidado. Faz sentido para você? Sim. É questão de ser muito aceita, né, socialmente, como você falou, né, o consumo, a gente acaba retardando encontrar esse diagnóstico, né? E, doutor Gabriel, eu queria saber, você mencionou alguns impactos, como que esse uso abusivo do álcool, ele impacta na nossa saúde mental? Tem relação com alguns transtornos como depressão e ansiedade, por exemplo? O uso de álcool e outras drogas, né, é o maior fator de risco para o suicídio, inclusive. Então, tá totalmente em contra, né, de tudo isso. O álcool, ele é uma droga psicoativa, só que ele é depressora do sistema nervoso central. A gente usa o álcool, né, no comecinho, a gente tem aquela fase um pouquinho de euforia, mas depois, né, o uso joga para baixo. Então, realmente, o álcool, depressão e outros transtornos de humor, transtornos também psicóticos, né, só piora mesmo o quadro em geral. Então, o uso do álcool realmente é uma questão de saúde pública mesmo, porque por ser aceita é uma coisa que realmente é muito delicado e traz muito mais prejuízos do que outra coisa. E até a coisa da glamorização sobre isso associa o uso do álcool a uma coisa de festa, de alegria, de felicidade, e no final não é nada disso, né? No final, o que a gente vê mesmo, muitas vezes as pessoas que são dependentes, né? Realmente uma destruição. Até mesmo quem não é dependente, geralmente tem um ressaca no outro dia, uma coisa, né, de passar mal. E quem é dependente não tem ressaca muitas vezes, ou consegue muito mais usar, porque o corpo dele é daquela forma, né, ele consegue metabolizar mais rápido e vai se destruindo mesmo aos poucos. Agora, Natália, a pessoa percebeu tudo isso, ela percebeu que ela precisa de ajuda, ou ela conseguiu ajuda de algum familiar. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? Qual o primeiro lugar que ela vai para pedir ajuda, por exemplo, para começar esse tratamento? O ideal é que ela procure um serviço de saúde. E aí ela vai buscar, como a gente pensa na gama do estado inteiro, né, o que tem ali de mais próximo, de mais acessível, ou que ela se sinta mais à vontade. Então, ela pode procurar uma unidade básica de saúde, se tiver alguma perto. Se tiver alguma perto, não, perdão. A que for de referência de onde ela mora. Ela pode procurar um CAPS-AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, é um serviço público. Alguns municípios aqui do estado têm.
ela pode, aí posso falar também de onde a gente está, né? A gente está no Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas, que é o CAAD, tem 3 no estado. Ele pode procurar um desses locais. E é importante dizer que todos esses serviços que eu estou falando, eles são portas abertas. E não, a pessoa às vezes tem muito medo, eu escuto muito isso. Assim, mas se eu chegar lá, será que vão me internar? Se eu chegar lá, será que vão me colocar? Não é sobre isso. Se você chegar lá, você vai ser ouvido por um profissional de saúde, ele vai buscar conhecer as condições de saúde, esse uso é prejudicial, qual é a extensão disso na vida dessa pessoa e indicar uma proposta terapêutica. A gente sempre vai trabalhar com a fazer uma proposta e a pessoa aderir, ou ela pode dizer, não é bem isso que eu quero outra forma de acompanhamento. Então, é importante que as pessoas não tenham tanto medo de chegar ao serviço. Chega num profissional de saúde, colocar as condições que se encontra, colocar, né, tudo que tem passado, para que esse profissional possa fazer as orientações adequadas. Para cada pessoa, vai ter uma indicação terapêutica diferente. Mas isso a gente só é capaz de dizer conversando com a pessoa. Sim, é muito individual, né? A gente chama até de singular, né? Porque envolve o indivíduo, a família, o recurso que ele tem Sim. disponível. Sim, e também você mencionou a família. Como que a família e os amigos, tipo, qual conselho que você daria para família e amigos que querem ajudar, o que fazer? Porque muita gente tem esse alcoolista na família e acaba não sabendo como também agir. Trabalhar o ponto da família é bem bacana você perguntar, porque uma coisa que a gente observa também no CAD, a gente tem a possibilidade de acompanhamento familiar. Quando a família também se propõe a fazer um acompanhamento, faz toda a diferença. A gente tem muito mais chance de sucesso no tratamento individual quando o familiar também se propõe a algum acompanhamento. Então, bom, a família pode ajudar, claro, né, tentando sensibilizar essa pessoa que está com problema com álcool para que ela procure um serviço de saúde, para que ela procure ajuda, mas é importante que a família pense também que mesmo que aquele ente não queira, naquele momento, fazer nenhum tipo de acompanhamento, nenhum tipo de tratamento, que ela procure um serviço de referência. Pode ser o CAD, pode ser a unidade de saúde, pode ser o CAPS-AD. A gente tem alguns trabalhos, também esqueci de falar, mas tem os alcoólicos anônimos, que são para pessoas que fazem uso, mas também tem serviços, grupos de mútua ajuda para familiares. Então, a família procurar isso, entender como isso se localiza naquela dinâmica familiar, entender como ela pode ir se posicionando de modo também a ajudar aquela pessoa, mas de ajudar ela mesma, porque ela sofre, ela adoece também. Então, eu recomendaria a todo familiar que está passando por essa situação, mesmo que o seu ente não queira fazer um acompanhamento, que procure um serviço, um profissional de saúde também, para ser acolhido, para ser escutado e para ser orientado. Sim, muito bom. Agora eu queria saber de você. Pode comentar, fica à vontade. Porque assim, né, não é só a pessoa que está adoecida, a família inteira está adoecida. Né? Geralmente, a pessoa que está adoecida da substância, que foi o álcool, né, aqui hoje é o álcool, isso traz à tona o sofrimento familiar inteiro. Né, é fruto daquele meio da família. Então, procurar ajuda da família, os grupos de mútua ajuda, como o Naranon, o Alanon, o Amor Exigente, né, são grupos de imensa força, porque são pessoas que enfrentam as mesmas situações e podem aprender umas com as outras. A maior força que existe é essa partilha, né? Cada um de nós é doutor de si próprio. Então, nesses encontros de grupos, né, que tem um esqueleto, que são os 12 passos, que começou tudo no AA. O AA, para mim, é uma força que é uma potência que eu desconheço, assim, não é à toa que está em 180 países no mundo, né? Então, poder buscar ajuda nesses lugares. E também, com certeza, como falou a Natália, sobre buscar ajuda logo, gente. Vai num postinho de saúde, né? Poder, até mesmo os familiares, né? Buscar ajuda com um psicólogo. Geralmente o posto de saúde tem psicólogo. Se não tiver, procura um CAPS-AD também, que tem uma estrutura voltada para a saúde mental, né? Mais casos mais graves, né? Então, buscar ajuda. Para mim, a maior força é poder buscar ajuda. Né? A fragilidade está, para mim, em não buscar ajuda e não perceber que nós somos frágeis mesmo, né? Somos apenas pessoas, né? Passando por aqui, somos muito frágeis. Então, buscar ajuda, estar num grupo, fazer uma rede. Fazer rede.
para mim, é a maior força em relação ao cuidado com a saúde mental, que também engloba, com certeza, esse sintoma maior que é o uso do álcool, né? Que acaba bagunçando tudo. Acho que o passo mais importante acaba sendo você reconhecer que precisa de ajuda, né? Também. Agora, pra gente ir finalizando, eu queria saber, na visão de vocês dois, como lidar com a recaída? A recaída ou lapso, que é voltar, é fazer um uso da substância, mas sem retornar àquele padrão anterior que se tinha antes. O lapso e a recaída, penso eu, a gente entende que faz parte do processo. Isso pode acontecer. E é muito complicado e é muito ruim quando as pessoas olham para isso e falam como um fracasso. Ah, fracassou. Ficou tanto tempo em tratamento, ficou tanto tempo bem, agora perdeu tudo. Não é um fracasso, é uma parte de um processo. A pessoa, o sujeito tem que buscar a importância de manter-se no tratamento, manter-se em acompanhamento de forma contínua ou longitudinal, ajuda a evitar essas situações. Mas uma vez ocorrendo, que a pessoa também continue procurando esse acompanhamento. O que a gente vê em alguns casos é essa ideia de fracasso, aí a pessoa fica com vergonha de voltar no profissional de saúde que atendia antes, porque deu tudo errado. Não é sobre isso, é uma parte do processo. E com o lapso, com a recaída, se a pessoa continua em acompanhamento, é possível, inclusive, aprender um pouco sobre você. O que te levou àquela situação? O que provocou aquele lapso, aquela recaída? É assim que a gente vai para o processo de autoconhecimento, né, de melhoria na nossa vida. Isso serve para tudo na nossa vida. A gente teve algum problema, a gente tentar entender como é que eu me meti nessa enrascada, né? E aí, como é que eu faço para não fazer isso de novo? Então, entendo eu o lapso, a recaída, como parte de um processo. É o caso de continuar o seu acompanhamento, inclusive falar com os profissionais que te acompanham o que aconteceu, o que aconteceu antes de você ter esse lapso, ou ter essa recaída, que pode ter te colocado naquela situação, e aí buscar ir se reinventando. Eu acho que enquanto a vida, a esperança, né? A recaída, né, ela vem primeiro uma recaída emocional. A pessoa, né, em função de alguma situação, tem uma recaída emocional e acaba fazendo uso depois, né? Mas primeiro tem recaída emocional. Mas poder realmente seguir a parceria com aquela pessoa, com aquele serviço. Ocorreu a recaída, continue pedindo ajuda. E eu nem gosto da palavra tratamento. Para mim é cuidado, sabe? E dar força para a pessoa que está passando por aquilo. Porque ele vai ter que enxergar que ele precisa também ter o autocuidado. Ele precisa de perceber os limites, né, dele, né? E a família, quando ela se cuida, se eu amo alguém, eu preciso me cuidar de mim. O maior ato de amor que eu posso ter em relação ao cuidado é eu cuidar de mim. Porque a partir disso, né, igual na família, se tem dois, né, a mãe, muitas vezes a mãe começa a pagar as contas, começa a fazer as situações, e acaba que ela descuida dela e acaba entrando na loucura da pessoa que está dependente naquele momento, né, que está adoecida, e vai todo mundo ladeira abaixo. Então, porque vai a energia inteira que tiver, da família toda, né, enquanto tiver torneira aberta, vai. É assim que né, assim a minha visão, que eu percebo na minha lida quase diária com essa turma. Então, poder realmente pedir ajuda, não desistir. Quando tiver vida, voltar novamente. Natália, você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que a gente trabalhou bastante, né? Frisar um pouco que a gente sempre vai buscar alternativas terapêuticas que contem com a adesão, né, que essa pessoa esteja top fazer. As chances de sucesso de acompanhamento de qualquer proposta de cuidado são muito maiores quando aquela pessoa está disponível, quando ela topa. É claro que isso é super desafiador, não tem nada fácil nesse campo, senão não chamava trabalho, mas que a gente sempre tem que buscar isso. Então, minha sugestão seria isso mesmo, né? Buscar espaços de cuidado e acolhimento, tanto para o familiar quanto para a pessoa que pode ter algum problema, está em dúvida se o seu uso é um uso que é classificado como alcoolismo ou não, você pode procurar um serviço de saúde e fazer uma avaliação também, né? Então, quanto antes, isso também é legal, quanto antes você se propõe algum tipo de cuidado e acompanhamento,
maiores as chances de você ficar bem, mais rápido, precisando de medidas menos drásticas, menos invasivas. Então, acho que seria bem por aí mesmo para a gente finalizar. Tá certo, Gabriel, Natália, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês e por estar aqui falando com a gente sobre um tema tão importante. E esse foi mais um dos episódios do Vozes, um projeto sob supervisão dos professores Felipe Dalorto, Lara Rosado, Valmir Matias e William de Oliveira. Acesse faesadigital.com e confira todos os episódios da série. Tchau!